Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta. Aqui estamos com mais um programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Estamos ainda no mês de outubro e nos recordamos do início do mês que a igreja celebra Santa Teresinha, padroeira das missões, no dia 1º. E já no dia 2 de outubro nós fazemos memória dos Santos Anjos da Guarda. E a igreja termina assim o hino e a oração da manhã do dia 2 de outubro. Salvai por vosso Filho a nós, no amor, ungidos sejamos pelos anjos, por Deus Trino protegidos. Salvai por vosso Filho a nós, no amor, ungidos sejamos pelos vossos anjos, por Deus Trino protegidos. A palavra anjo significa enviado, mensageiro divino. Muitas vezes encontramos as manifestações dos anjos como missionários de Deus e por isso, com clareza, lemos no Salmo 91, pois ele encarregará seus anjos de guardar-te em todos os teus caminhos. Salmo 91. E é exatamente esse versículo que o demônio utiliza para tentar a Jesus no deserto. Esse salmo profetiza a presença dos anjos na vida do Senhor. Cristo é o primogênito de toda a criatura. Se a sua humanidade, pensemos, se Cristo, que é o primogênito de todas as criaturas, se a sua humanidade, apesar de unida com a divindade, era continuamente protegida pelos anjos, quanto mais devemos ser nós protegidos em nossa fragilidade humana. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 10, nós lemos: guardai-vos de desprezar alguns desses pequeninos, pois eu vos digo, nos céus, os seus anjos mantêm sem cessar na presença do meu Pai que está nos céus. Vejam, então Jesus dizendo, guardai-vos de desprezar algum desses pequeninos, pois os seus anjos se mantêm na presença de meu Pai que está nos céus. Então a cada um de nós, por pequenino que seja, como lemos agora em Mateus, tem o seu anjo da guarda. Nos Atos dos Apóstolos e nos Doutores da Igreja, nós vemos testemunhos que nos levam a confiar nos santos anjos protetores de cada um. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nós encontramos este versículo. Não são todos eles espíritos, ou seja, os anjos, não são todos eles espíritos cumpridores das funções e enviados a serviço em proveito daqueles que devem receber a salvação como herança? Vamos hoje então, em razão do dia 2 de outubro e também nesse mês missionário, uma vez que somos todos missionários e vamos pelo mundo em missão, temos essa precisão, essa necessidade de um anjo protetor que nos ajude nos nossos passos. Então vamos dedicar o nosso programa de hoje a uma reflexão sobre os anjos. Deus sempre existiu e criou tudo que existe a partir dele, ou seja, toda a criação sai das mãos de Deus. Tanto as criaturas visíveis como aquelas invisíveis.
as criaturas visíveis, ou seja, aquelas que têm matéria, o universo e tudo que nele está, as galáxias, os sistemas solares, os planetas, a Terra, na Terra os planetas, as plantas, os animais e o homem. Tudo que é visível é criação de Deus. Mas Deus também criou as criaturas invisíveis, os anjos. Os anjos são mensageiros de Deus. São criaturas puramente espirituais. Ou seja, não tem corpo, só espírito. O Catecismo da Igreja Católica nos diz, no número 330, anjos são criaturas puramente espirituais. São dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Portanto, nós podemos esquecer essa ideia de que os anjos têm corpo humano e asas e podem voar para todos os lados. É uma maneira simbólica de se pensar dos anjos. Mas essa ideia alada de anjos com asas, ela talvez permaneça no imaginário popular como fruto, digamos, de um sincretismo artístico com a mitologia grega ou a mitologia romana. Hermes, para os gregos, e Mercúrio, para os romanos, era o mensageiro dos deuses. E ele era retratado, ou em esculturas, ou pintado, ele era retratado como um homem com asas nos pés. Talvez já tenhamos visto algumas pinturas assim, de um homem com asas nos calcanhares, asas nos pés. Então representa o que para os gregos, Deus Hermes, Mercúrio, o Deus para os romanos, mensageiro dos deuses. Talvez seja por isso que nós tenhamos essa ideia de anjos com asas. A verdade é que os anjos são seres puramente espirituais. O Catecismo da Igreja, ainda voltando a ele, no seu número 328, nos ensina que os anjos existem e essa é uma verdade de fé. Prestemos atenção. Os anjos existem, nos diz o Catecismo, e isto é uma verdade de fé. E nos lembra que o testemunho da Escritura a respeito deles é tão claro, mas tão claro quanto a unanimidade da tradição. Santo Agostinho diz a respeito deles, anjo, mensageiro, é a designação do encargo, não de natureza. Tenhamos essa distinção. Anjo, como mensageiro de Deus, é designação do encargo, não da sua natureza. Se alguém perguntar pela natureza dos anjos, anjo é espírito. Se perguntar pelo encargo, então aí sim, anjo é anjo por aquilo que ele faz, ou seja, transmite, leva, conduz uma mensagem de Deus. Ponto pacífico, então. Os anjos, portanto, são servidores e mensageiros de Deus. E por isso mesmo, são poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da palavra de Deus. Cristo é o centro do mundo angélico. Nós lemos em Mateus, capítulo 25, que nos diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos. E lá em Colossenses, capítulo 1, nós encontramos o seguinte versículo, 1:16. Pois foi nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por Deus e para Deus, para estar a seu serviço.
Nos ensina ainda o catecismo que os anjos são os mensageiros do projeto de salvação e que eles aí estão desde a criação do mundo, ao longo da história da salvação, anunciando de longe ou de perto esta salvação segundo a vontade de Deus. Lembremos e vamos recordar algumas passagens da Escritura que nos reforçam essa ideia. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24, os anjos fecham o paraíso terrestre. Diz lá, e expulsou-os, Gênesis 3, 24, e expulsou-os e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Mais adiante, em Gênesis 19, os anjos protegem Lot. Pela tarde, diz o versículo 1, 19:1, pela tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Aquela passagem de Sodoma e Gomorra. Os anjos protegem Agar e seu filho. Gênesis 21, 17. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu, dizendo-lhe. E aí fala até Agar. São os anjos que seguram a mão de Abraão. Gênesis 22, 11. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu, não estendas a mão contra o teu filho. Aquela passagem em que Abraão está pronto a sacrificar o seu próprio filho e quando o coloca para o sacrifício e toma da faca, o anjo do Senhor grita-lhe do céu dizendo isso, não estendas a tua mão contra o teu filho. A lei também é comunicada pelo ministério deles. Atos 7:53. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Então, são os anjos que conduzem o povo de Deus. Nós lemos em várias passagens, desde Êxodo 23, passagens que falam da condução da presença dos anjos quando o povo judeu é retirado do cativeiro, conduzido por Moisés naquela peregrinação ao longo de 40 anos pelo deserto. Lemos em Juízes, o nascimento de Sansão e em Isaías a sua vocação. E por fim, os anjos anunciam o nascimento do precursor João Batista e o próprio nascimento de Jesus, em Lucas capítulo 1, que é a passagem mais conhecida nossa com relação aos anjos, quando os anjos do céu, como que se estivessem na amurada do céu, olhando, contemplando o nascimento de Jesus naquela manjedoura, explodisse aquele canto de glória ao mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade. Desde a encarnação até a ascensão, a vida de Jesus é cercada de adoração, de serviço dos anjos. O canto de louvor deles no nascimento de Cristo não cessa no louvor da igreja. O louvor da igreja dá continuidade a esse canto de louvor dos anjos. Glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens de boa vontade, objetos então da sua benevolência. Proclamado pelos anjos naquele Natal, ecoa esse júbilo ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, proclamado pela Igreja, lembrado a cada ano, a cada Natal. E fazemos um breve intervalo, voltamos já já.
passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Falávamos antes do intervalo da presença dos anjos naquele Natal, em que eles gritam louvores, gritam glórias a Deus pelo nascimento do Salvador naquela manjedoura. Grito de louvor, celebração que a igreja faz ao longo de 2000 anos de história, dizíamos lá, até os nossos dias, principalmente agora, nós estamos já em outubro, daqui a pouco tempo de advento e celebramos mais uma vez o Natal e vamos ouvir esse coro dos anjos ressoando não só nos céus, mas no nosso coração. São os anjos que protegem a Jesus na sua infância e também o confortam na sua agonia. A presença dos anjos, quando Jesus, menino, caminhava pelo Israel, e são os anjos que estão junto de Jesus naquele momento de dor, quando ele está no Getsêmani, próximo a seu martírio, a sua paixão e morte. São os anjos que dizem aos pastores, falávamos do Natal, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Então, o nascimento de Jesus nos é dado pelos anjos quando eles dizem isso. Eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Essa era a boa nova da encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo de Deus que se fazia homem em tudo semelhante e igual a nós, exceto no pecado. São eles também, lembremos-nos, que anunciam a boa nova da ressurreição a Maria Madalena, segundo a narrativa do evangelista Marcos. Naquela manhã de domingo, talvez uma manhã fria, quando viram elas, as mulheres, aquela pedra removida, lá não estava Jesus. Lá não estava Jesus. E do mesmo modo que os anjos anunciaram a encarnação, o nascimento de Jesus naquele Natal, são os anjos que dizem a Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado. Do mesmo modo, a vida da igreja se beneficia dessa ajuda misteriosa e poderosa dos anjos, e é isto que também nos afirma o catecismo. Desde a infância até a morte, a vida humana é cercada pela proteção dos anjos e pela sua intercessão. Cada fiel, nos diz o catecismo lá no número 336, é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo durante toda a sua vida. Cada pessoa, cada
Cada ser humano tem o seu anjo da guarda. Você, internauta, nós não vemos o nosso anjo da guarda, mas ele está sempre junto, está sempre presente nas nossas vidas. Está presente na sua vida, está presente na minha vida também. Deus o colocou na sua vida para protegê-lo de todas as tentações e perigos, para guiá-lo pelo mundo do bem, internauta, da verdade e do amor. Lembremos-nos sempre, então, de pedir ajuda ao anjo da guarda. Talvez nós nos lembremos do anjo da guarda como um ser assim aéreo, nós não nos lembramos dele como um ser espiritual que nos protege, nos guarda e com quem nós devemos e podemos conversar e rezar e pedir por ele, para que ele nos ajude nos nossos passos. Este anjo ele está sempre pronto a nos socorrer, a nos ajudar. Mas, atenção, não existe essa coisa que muitas vezes vemos em revistas, anjo da sorte, anjo da paz, anjo da fortuna. Não é? Isso daí são crendices. É preciso que a gente separe, né? Vá separando as coisas certas das coisas que são supérfluas, que são bobagens. Né? Não existe anjo da fortuna, né? Anjo da paz, todos os anjos o são. A exceção, vamos falar daqui a pouco, do demônio. Mas todas essas coisas de anjo que nos ajuda nisso, ajuda naquilo, isso aí vamos dizer assim, balela. É superstição, né? Que se presta apenas para, sei lá, vender revistas e objetos, vender horóscopo, vender essas coisas que a gente vê em revistas. São frutos apenas da imaginação das pessoas. Algo como acreditar em fadas, duendes, duende de jardim, saci pererê, coisas que não passam de folclore. Os anjos, dos quais a Bíblia nos fala, vivem na presença de Deus, obedecendo, amando e servindo ao seu Criador sem cessar. Porém, nem todos. O Quarto Concílio de Latrão ensina que o diabo e demais demônios, por Deus, certamente foram criados bons por natureza, mas eles, por eles mesmos, se fizeram maus. O chefe dos demônios é Lúcifer, ou Satanás. Recebe, contudo, outros nomes: Luzbel, Belzebu, Belial, o maligno, o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas. É comparado a um leão, a um dragão ou a uma serpente. Lembremos-nos, a palavra diabo deriva do grego que significa instigador, o que causa destruição e a divisão. O murmurador, o enganador, é o significado da palavra diabo. A palavra Satanás vem do hebraico e ela significa adversário. Estes são os anjos maus, que foram afastados de Deus e estão no inferno, certamente, eternamente longe de Deus. Esses anjos querem que nós também, desobedeçamos a Deus. E por isso nós precisamos orar sem cessar, orar incessantemente, para que nós não sejamos vencidos pela tentação que estes anjos maus tentam promover nas nossas vidas. Finalizamos esse nosso programa de hoje sobre os anjos com os 9 coros angélicos. Com certeza já ouvimos falar diversos nomes de anjos, então creio que vale a pena especificarmos sobre esses, falarmos um pouco desses 9 coros angélicos. Serafim, do grego seraf, abrasar, queimar, consumir. Eles assistem
ante o trono de Deus e é privilégio dos serafins estarem unidos a Deus de maneira mais íntima nos ardores da caridade. Estes são os serafins. Querubins, do hebraico cherub, que São Jerônimo e Santo Agostinho interpretam como plenitude da sabedoria e da ciência. Assistem também ante o trono de Deus e é privilégio deles verem a verdade de um modo superior a todos os outros anjos que estão abaixo deles. Os tronos, algumas vezes são chamados de sedes Dei, sejas de Deus, também assistem ante o trono de Deus e é sua missão assistir aos anjos inferiores na proporção necessária. Dominações são assim chamados porque dominam sobre todas as ordens angelicais, encarregadas de executar a vontade de Deus. Distribuem aos anjos inferiores subalternos suas funções e seus ministérios. As potestades, ou condutores das ordens sagradas, eles executam as grandes ações que tocam no governo universal do mundo e da Igreja, operando por isso prodígios e milagres extraordinários. As virtudes é outro coro de anjos. Seu nome significa força. São encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus, afastando os anjos maus que assediam as nações para desviá-las de seu fim e assim mantendo as criaturas e a ordem da divina providência. Principados, como o seu próprio nome, esse nome indica, eles estão revestidos de uma autoridade especial. São os anjos que presidem os reinos, as províncias e as dioceses. São assim denominados pelo motivo de que sua ação é mais extensa e universal. Os arcanjos são enviados por Deus em missões de maior importância junto aos homens. E os anjos, os que têm a guarda de cada pessoa em particular, para desviá-la do mal e encaminhá-la ao bem. Defendê-la contra os inimigos visíveis e invisíveis. Conduzi-la no caminho, conduzi-las a todas as pessoas no caminho da salvação. Velam, cuidam de nossa vida espiritual, corporal e a cada instante os anjos enviam as luzes, forças e graças de que nós necessitamos. Finalizamos então este nosso programa de hoje, e nada mais próprio para encerrarmos esse programa com a oração ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.